Alô você, queridos e amados, você acredita que Deus ainda chama pessoas para grandes missões? Ou será que a obra missionária ficou apenas para os tempos bíblicos? Hoje vamos descobrir uma verdade poderosa. A maior expansão da história do cristianismo não começou com a estratégia humana. Começou com a igreja que jejuava, orava e ouvia a voz do Espírito Santo. Foi assim que Deus levantou Paulo e Barnabé. Foi assim que o evangelho rompeu as fronteiras de Israel. E foi assim que você também foi alcançado. Porque se Antioquia não tivesse obedecido, talvez nós jamais tivéssemos recebido o evangelho. Hoje você vai descobrir que Deus continua chamando pessoas, e talvez uma delas seja você. Pegue esta visão. A partir de Atos 13, acontece uma das maiores mudanças da história da igreja. Até então, a narrativa estava concentrada principalmente em Jerusalém. Agora, o centro missionário passa a ser Antioquia, e dali nasce oficialmente a missão dos gentios. Nada aconteceu por acaso, foi resultado da direção do Espírito Santo. Se Deus estivesse procurando alguém para cumprir uma grande missão hoje, você estaria disponível? Aleluia! Sejam todos bem-vindos ao nosso terceiro trimestre da Escola Bíblica Dominical. Lição de número 1. Estamos entrando, portanto, na nossa primeira lição. E essa lição, ela é muito maravilhosa. E aí nós temos a nossa lição. Deus ainda chama, a missão começa. Terceiro trimestre de 2026, lição de adultos, a Igreja dos Gentios. Nós vamos estar estudando exatamente sobre o assunto da Igreja dos Gentios, que é, na verdade, um estudo do livro de Atos dos Apóstolos. Eu tenho a oportunidade de ser professor desta matéria na Escola Teológica aqui na nossa cidade, em Camaçari. Venha comigo e vamos aprender mais dessa importante lição, que é maravilhosa. Vamos apresentar daqui a pouco o comentarista e, assim, está compartilhando com vocês lições muito importantes. Aí está, portanto, 5 de julho, vai ser a nossa aula, o chamado para os gentios. E aqui no nosso texto áureo nós temos o seguinte: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Atos capítulo 13, verso 12. A nossa verdade prática nos diz: quando a igreja ouve o Espírito, o evangelho avança e vidas são alcançadas para a glória de Deus. A nossa leitura bíblica em classe está em Atos capítulo 13, do verso 1 ao verso 12. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João como cooperador. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Mas resistia-lhes Elisma, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava a quem o guiasse pela mão.
Então, o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Agora, a nossa palavra-chave é gentios. E queridos e amados, nesse trimestre, nós vamos estar estudando, né? Essa lição, a Igreja dos Gentios, da chamada missionária à consolidação do Evangelho entre os povos, né? Estudaremos um tema especial, essencial também, para compreender como o plano redentor de Deus sempre cumpriu ou incluiu todas as nações. A trajetória missionária do apóstolo Paulo será o nosso fio condutor, mostrando como o Espírito Santo conduz, abre portas e orienta os missionários nos mais diversos contextos culturais. Ao percorrer essa história, somos chamados a reconhecer, e é importante muito isso, a nossa identidade como igreja, né? Como igreja missionária, fiel ao modelo do Novo Testamento e comprometida com a grande comissão. Bom, o nosso comentarista é o pastor Wagner Gabi. Ele é líder da Assembleia de Deus em Curitiba, conferencista, advogado e escritor, autor de obras publicadas pela CPAD como As Doenças do Século, Planejamento e Gestão Eclesiásticas, Relações Públicas para Líderes Cristãos e As Parábolas de Jesus. Bom, aqui na nossa introdução nós temos o seguinte: Lucas registra o cumprimento progressivo da promessa de Jesus em Atos, capítulo 1, verso 8. O evangelho alcançaria Jerusalém, Judéia, Samaria e chegaria aos confins da terra. Os capítulos 13 a 28 marcam a grande virada da narrativa, quando o foco deixa de ser Jerusalém e passa a ser Antioquia. É desta igreja, caracterizada por diversidade, sensibilidade espiritual e prática missionária madura, que o Evangelho, ou que o Espírito Santo convoca Paulo e Barnabé para a evangelização dos gentios. A partir deste ponto, o ministério de Paulo torna-se central e o Espírito é mostrado como verdadeiro condutor da expansão cristã. A missão gentílica nasce, portanto, não como estratégia humana, mas como resposta ao chamado direto do Espírito para alcançar as nações. E aqui você vê, ó, de onde sai? Antioquia da Síria. Aqui é que sai o ministério de Paulo, e aí começam também as chamadas viagens missionárias de Paulo. Bom, quais são os objetivos da nossa lição? O ponto 1 é apresentar o contexto histórico e espiritual da igreja de Antioquia e sua missão aos gentios. No nosso ponto 2 é conduzir o aluno à reflexão sobre a atuação do Espírito Santo na condução da obra missionária e no envio dos obreiros. E no nosso ponto 3, aplicar os princípios da igreja de Antioquia, a vida da igreja local, assumindo a missão cristã como identidade e compromisso. Como a nossa lição está dividida? Bom, no primeiro tópico, o nascimento da missão gentílica, né, que é Antioquia, um centro escolhido por Deus. Depois, profetas e doutores servindo ao Senhor. E em terceiro, a separação de Paulo e Barnabé. Quando você vai para o segundo tópico, nós temos o Espírito Santo e a obra missionária, o Espírito que conduz a missão, o poder do Espírito na evangelização dos gentios e a evidência da ação missionária do Espírito. No terceiro e, portanto, último tópico, a igreja como agência missionária, a igreja que ouve a voz de Deus, uma igreja que envia e sustenta seus missionários, uma igreja que cumpre a grande comissão. Agora vamos para o nascimento da missão gentílica. Antioquia, um centro escolhido por Deus. Fundada por Seleuco Nicator em 300 a.C., Antioquia da Síria tornou-se a terceira maior cidade do Império Romano, atrás apenas de Roma e Alexandria. Culturalmente grego-helenista, abrigava significativa população judaica e exercia forte influência intelectual e comercial, contando com o porto de Seleucia. Atos capítulo 13, verso 4. Foi ali que os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez. Isso está em Atos capítulo 11, verso 26. E aqui no mapa você consegue ver, olha aqui, ó, Antioquia da Síria. Tá? Haviam outras Antioquias, né? Mas essa é exatamente a que nós estamos nos referindo, que é a Antioquia da Síria. Havia a Antioquia da Pisídia e uma outra Antioquia, mas no caso aqui, a nossa Antioquia é da Síria. Profetas e doutores servindo ao Senhor. A liderança local reunia profetas e doutores mestres
Ministérios que, após o período apostólico, tornaram-se pilares da edificação da igreja. Vejam a importância de termos mestres e doutores, ou sejam, professores para ensinar a palavra. Os profetas exortavam mediante inspiração direta. Os mestres instruíam com base nas Escrituras e na tradição dos ensinos de Jesus. Durante o serviço ao Senhor, marcado por oração e jejum, o Espírito falou. A disposição desses líderes em buscar a vontade divina revela o quê? Uma comunidade madura, centrada em Deus e apta a discernir o propósito do Espírito para além das necessidades locais. Aí no nosso terceiro tópico nós temos a separação de Paulo e Barnabé. O Espírito Santo ordenou: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. A igreja respondeu com jejum, oração e imposição de mãos, reconhecendo o chamado divino e enviando os seus melhores obreiros. Esse ato inaugura um novo momento da história cristã. A missão aos gentios é assumida oficialmente pela igreja. E aí nós chegamos à nossa sinopse, né? Que é em Antioquia, o Espírito inaugura a missão cristã entre os gentios. Glória a Deus. O nascimento da missão gentílica. Aí nós temos Antioquia, o centro escolhido por Deus. Veja bem, Antioquia não era apenas uma cidade importante, ela era uma cidade o quê? Estratégica. Terceira maior cidade do Império Romano, um centro comercial, o centro cultural e a cidade multicultural. Bom, ali judeus e gentios conviviam diariamente. Foi exatamente ali que Deus resolveu plantar uma igreja missionária. Não foi Jerusalém, não foi Roma, foi Antioquia. Deus sempre posiciona a sua igreja onde ela pode causar maior impacto. Guarde isso. Talvez Deus tenha colocado você exatamente onde está, porque existe uma missão naquele lugar. Alô, você. Será que enxergamos o nosso bairro, cidade e trabalho como campo missionário? É bom destacarmos também o segundo tópico, profetas e mestres servindo ao Senhor. Lucas apresenta uma liderança extremamente diversa. Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém, Saulo, homens diferentes, histórias diferentes, mas unidos pelo mesmo propósito. Enquanto serviam ao Senhor com oração e jejum, o Espírito falou. E aqui nós precisamos aplicar uma coisa: Deus continua falando, aleluia, mas normalmente fala para quem está buscando a sua presença. Quem vive distante da oração dificilmente ouvirá claramente a direção de Deus. E é muito importante que você guarde aqui esta palavra, olhe. O Espírito fala onde existe consagração. E aí no nosso terceiro tópico, né, da nossa lição, do nosso primeiro tópico aqui, nós tivemos a separação de Paulo e Barnabé. Então veio a ordem: apartai-me, Barnabé e Saulo. Observe, o chamado veio de Deus. A igreja apenas confirmou aquilo que Deus já havia decidido. Depois vieram jejum, oração, imposição de mãos e envio. 4 coisas. Assim nasceu oficialmente a primeira viagem missionária. E aqui cabe uma aplicação para as nossas vidas e para o nosso entendimento aqui, eu que sou missionário. E graças a Deus de formação. Uma igreja saudável não prende os seus melhores obreiros. Ela os envia. E aí eu pergunto, qual a diferença entre escolher alguém e reconhecer um chamado que Deus já fez? Alô, você. É forte, Brasil. Essa lição é maravilhosa. E agora aqui nós temos na nossa querida representação gráfica, né? O nascimento da missão gentílica Antioquia como base estratégica. Aí você tem Antioquia, o cenário perfeito, por quê? Porque era a terceira maior cidade do Império Romano, ficava atrás apenas de Roma e Alexandria, sendo um polo comercial e intelectual. Você tem aí um centro multicultural, a cidade abrigava uma mistura de culturas greco-helenistas e uma significativa população judaica. E foi também o berço do nome cristão, foi em Antioquia que os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos pela primeira vez. A igreja de Antioquia como base de envio, seria agora a nossa representação aqui. A primeira base missionária, né, foi em Antioquia. Aí eles dão a resposta ao chamado do Espírito e a unção sobre a diversidade. Observe, a Antioquia se torna a primeira base missionária porque Deus transformou a igreja local em um centro de envio estratégico para todas as nações. E aí eles dão a resposta, né? A missão nasce da sensibilidade espiritual da liderança, que buscava a Deus com jejum e oração. Meu Deus! E eu, como missionário, quero dizer que isso é uma das coisas que está faltando hoje, ok? Está faltando hoje. Sensibilidade espiritual
para entender que a missão continua, a obra continua. A unção sobre a diversidade. Uma liderança madura e diversificada permitiu que a igreja discernisse o propósito de alcançar os gentios. Sua igreja ainda controla Pix procurando comprovantes no WhatsApp? No Concilia Pix, cada dízimo, oferta ou missão possui um QR Code exclusivo. E com apenas alguns cliques, você acompanha todas as contribuições para a obra em tempo real, direto pelo celular. Acesse de qualquer lugar. Mais organização e controle e menos retrabalho. Acesse o link na descrição ou envie uma mensagem no WhatsApp. Agora, no nosso segundo tópico, nós temos esse tema maravilhoso, a igreja como agência missionária. Só em falar já nesse nome já me dá alegria, porque eu sou missionário, né? Aqui você tem a representação de um homem cheio do Espírito Santo. Bom, o Espírito que conduz a missão. O livro de Atos pode ser chamado com justiça de Atos do Espírito Santo. É ele quem inspira, dirige, separa e envia os missionários. Sem o poder do Espírito, até os apóstolos permaneceram retraídos. Com o Pentecostes, tornaram-se proclamadores ousados da fé. Que lindo! Assim, toda iniciativa evangelizadora autêntica é fruto da ação do Espírito no coração da igreja. Bom, e o nosso segundo tópico aqui, o poder do Espírito na evangelização dos gentios. Os discípulos viviam cheios do Espírito e por isso evangelizavam com coragem, discernimento e alegria. O batismo no Espírito Santo lhes deu poder para testemunhar de Cristo e eficácia em sua mensagem. Essa unção não apenas fortaleceu a pregação, mas também conferiu autoridade espiritual para enfrentar resistências, realizar milagres, que é o caso aqui deste paralítico, deste homem coxo que estava na porta do templo, e os milagres que os discípulos realizavam. E eu reafirmo e confirmo que durante o tempo em que servi no campo missionário, realizar sinais é uma forma de consolidar igrejas em diversos povos e regiões. A expansão registrada em Atos de 120 discípulos, né, a multidões, é resultado direto desta obra sobrenatural, a obra do Espírito Santo ou o poder do Espírito na evangelização dos gentios. E as evidências da ação missionária do Espírito, nosso terceiro tópico. As primeiras viagens missionárias mostram a clara intervenção do Espírito. Portas se abrem, vidas são transformadas e igrejas são plantadas, apesar de perseguições. Em Pafos, o confronto entre Paulo e Elimas não é apenas um episódio de oposição, mas uma demonstração de que a luz do Evangelho prevalece sobre as trevas. A conversão do procônsul Sérgio Paulo revela que nenhum nível social está além do alcance de Deus. A missão avança porque o Espírito autentica a mensagem e confirma a autoridade dos enviados. Muito forte isso aqui. E aqui chegamos na nossa sinopse, né? O Espírito Santo conduz e sustenta a expansão missionária da igreja. E agora no nosso segundo tópico, o Espírito Santo na missão, nós temos aí uma coisa poderosa, né? O verdadeiro líder da igreja é o Espírito Santo. Muitos dizem Atos dos Apóstolos, mas poderíamos dizer Atos do Espírito Santo. Por quê? É ele quem chama, é ele quem capacita, é ele quem envia, é ele que abre portas, é ele que fecha portas. Ele dirige toda a missão. E aqui é importante que nós deixemos bem claro. Quando fazemos apenas aquilo que planejamos, temos resultados, evidentemente, humanos. Mas quando seguimos o Espírito, vivemos resultados sobrenaturais. Aleluia. E aí no nosso segundo tópico nós temos o seguinte: Jesus prometeu, recebereis poder, o poder do Espírito Santo na evangelização dos gentios. O objetivo nunca foi apenas falar em línguas, era testemunhar, era evangelizar e era alcançar vidas. Muita gente se engasga nisso, porque o poder sempre esteve ligado à missão. E aí eu pergunto a você, estamos buscando o Espírito Santo apenas para sentir ou para servir? Olha aí, olha a diferença. Sentir e servir. Aleluia. E o Espírito confirma a mensagem. Durante a viagem missionária, o Evangelho enfrentou o quê? Oposição. Mas Deus confirmou a sua palavra. Elimas foi confrontado. Sérgio Paulo creu e o reino avançou. Quando Deus envia, ele mesmo confirma a promessa. Isso é muito forte, isso é muito poderoso, isso é muito glorioso. E aqui nós temos na nossa representação gráfica o Espírito Santo e a obra missionária, né? Que acabamos de falar. Baseado no livro, na lição de número 1, melhor, o chamado
para os gentios, esse conteúdo destaca que a missão cristã não é um projeto humano, mas uma iniciativa divina conduzida, capacitada e autenticada pelo Espírito Santo. A origem e condução da missão. Soberania do Espírito Santo, a missão nasce da vontade divina, não da criatividade ou estratégia humana. Aí você tem da retração à proclamação, o Espírito transforma discípulos retraídos em proclamadores ousados e corajosos da fé. Aí Atos 1:8, né, que é a fonte do poder, né, o batismo no Espírito Santo concede autoridade espiritual para testemunhar com eficácia, e portanto aí você vai vendo essa sequência maravilhosa aqui, poder e evidências na evangelização, né? Portas abertas e vidas transformadas, como a conversão do procônsul Sérgio Paulo. Vitória sobre as trevas, o Espírito autentica a mensagem, fazendo a luz do Evangelho prevalecer sobre oposições. E agora chegamos ao nosso terceiro tópico, a igreja como agência missionária. Antioquia, um centro escolhido por Deus. Antioquia serve de modelo para toda a comunidade cristã, uma igreja que ora, jejuma e discerne a direção divina. Uma igreja missionária cresce na comunhão e age por obediência. A obra missionária não é programação, mas identidade. Em Atos 13, vemos que o Espírito fala à igreja que se coloca diante de Deus com reverência e compromisso. Uma igreja que envia e sustenta os seus missionários. A imposição de mãos sobre Paulo e Barnabé mostra que a igreja participa ativamente do envio. Você faz parte disso. Ela não retém os seus melhores servos, mas os consagra ao propósito eterno. Sustentar, interceder e acompanhar missionários é parte inseparável da vocação eclesial. E eu louvo a Deus porque o Senhor me dá o privilégio de ser o secretário de missões da nossa igreja aqui em Camaçari, Bahia. E, amados irmãos, é um privilégio para mim, que fui missionário, que servi, né, como missionário no campo, fui para a escola de missões, estudei na escola de missões e aprendi, sim, a sustentar, interceder e acompanhar missionários. É importante, muito importante, que o secretário de missões, dentro das suas possibilidades, seja alguém que tenha já vivenciado a experiência no campo, porque para entender o missionário na sua totalidade, ele precisa, evidentemente, ser um missionário e ter um coração missionário. E eu louvo a Deus, porque é o meu pastor, ele tem esse coração missionário. Isso é muito significativo para mim, né? Porque há um cuidado, né, em sustentar, interceder e acompanhar os missionários. Eu louvo a Deus porque o nosso pastor presidente visita todos os campos missionários, só com exceção de apenas um, porque nós não tivemos agenda ainda para fazê-lo e porque também o tempo não nos permitiu. Mas tirando a África, que ainda não tivemos essa possibilidade, mas está previsto aí para 2027, a visita ao campo missionário, todos os outros campos missionários foram visitados. Uma igreja que cumpre a grande comissão. A ordem de Jesus permanece: ir, pregar, fazer discípulos e alcançar as nações. Não parou. No mundo ainda há povos que nunca ouviram o evangelho. Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? O Espírito continua chamando homens e mulheres para esta obra e cabe à igreja atender ao chamado com prontidão, oração, recursos e disposição para ir. E no na nossa sinopse 3 aqui, a igreja responde ao chamado do Espírito, enviando e sustentando os missionários. Bom, e com alegria chegamos então ao terceiro tópico. Eu sou muito grato a Deus por essa lição, como missionário, como alguém que já trabalhou no campo missionário. Inclusive quero aproveitar, já que estamos aqui nessa lição, para solicitar a sua oração pelo povo venezuelano. Foi lá na Venezuela que eu tive a oportunidade de passar 6 anos e 11 meses ali na fronteira, apoiando o trabalho na cidade de Porto Ordaz. Em contato com os irmãos ali, nós estivemos tendo mais informações sobre, especificamente, né, a cidade de Porto Ordaz. Ela está bem distante do epicentro do terremoto, mas nós temos contatos com outros missionários, né? Meu pastor também, quando estava pastoreando a igreja em Candeias, enviou um missionário ali para uma região, e essa região é supervisionada, onde foi o epicentro, né, desse terremoto devastador nessa semana que aconteceu ali na Venezuela. Mas a nossa igreja aqui, juntamente com a nossa convenção baiana, já destinou recursos financeiros, e esses recursos já foram disponibilizados para ajuda através de kits de socorros para os irmãos e também para a população venezuelana. Eu estou muito grato a Deus por isso, porque vejo a sensibilidade do nosso pastor em socorrer os venezuelanos. E é importante que deixemos bem claro isso.
É para a ajuda da igreja, mas também para a ajuda dos venezuelanos que foram atingidos. Vamos então para o nosso terceiro tópico, né? A igreja como agência missionária, uma igreja que ora. Antes de enviar, Antioquia orou. Isso é importante. Não existe missão poderosa sem intercessão. Meu Deus, eu sou prova disso. Uma igreja que envia, ela não reteve Paulo, ela não reteve Barnabé. Ela entregou os seus melhores homens. Uma igreja que sustenta missões não termina no envio, ela continua com oração, com contribuição, acompanhamento, compromisso e aplicação. E evidentemente, você está sempre ali acompanhando. É importante que nós entendamos aqui, toda igreja deve responder. Estamos apenas reunindo pessoas, não estamos apenas reunindo pessoas, ou estamos enviando discípulos. E aqui é importante que muitos cristãos ficam perguntando: qual é o meu chamado? Mas como poucos fazem a pergunta correta, estou disponível para obedecer quando Deus chamar? Talvez Deus não esteja chamando você para outro país, talvez não, mas certamente está chamando para evangelizar alguém, na família, no trabalho, na faculdade, na vizinhança. Alô, você! Todos foram chamados para participar da missão. E qual seria a nossa conclusão, portanto, dessa importante lição? Nossa conclusão é: a igreja ouviu, o Espírito Santo falou, obreiros obedeceram, o evangelho avançou e graças àquela obediência, hoje nós conhecemos Jesus Cristo. Já parou para pensar? Alô, você! Deus ainda procura igrejas como Antioquia. Igrejas que oram, igrejas que jejumam, igrejas que ouvem, igrejas que obedecem. E a pergunta continua: você está disposto a dizer, eis-me aqui, Senhor? Meu Deus. Agora eu queria fazer uma pergunta aqui. Por que Antioquia se tornou o principal centro missionário da igreja primitiva? Qual a importância do jejum e da oração antes das grandes decisões? E qual foi o papel do Espírito Santo no envio de Paulo e Barnabé? O que aprendemos com a diversidade da liderança de Antioquia? Como sua igreja pode fortalecer a obra missionária hoje? E o que significa obedecer ao chamado de Deus nos dias atuais? Eu preciso pedir a você, eu preciso solicitar a você que compartilhe este vídeo. Clica no curtiu, no gostei, pelo amor de God. Alô, você. Pelo amor de Deus, nos ajude aí. Clica aí no gostei, ok? Nos ajude. Alô, você. E aí, com certeza, vai ser uma grande bênção. Bom, e agora aqui nós temos a nossa representação gráfica do nosso terceiro tópico, né? A igreja como agência missionária, o modelo de Antioquia. A igreja de Antioquia serve como modelo bíblico ideal, onde a missão não é um programa, mas sua identidade sob a direção do Espírito Santo. Identidade e sensibilidade espiritual. Missão é identidade, não programação. A obra missionária deve ser o propósito central e natural da vida eclesial. Ouvir a voz de Deus. Uma igreja missionária busca a direção divina através da oração e do jejum. Discernimento coletivo. A comunidade deve estar apta a discernir o propósito do Espírito Santo. Envio, sustento e ação. Participação ativa no envio. A imposição de mãos simboliza que a igreja participa diretamente do chamado. A igreja, como base de operações, cada congregação deve sustentar, interceder e acompanhar os seus missionários continuamente. Atender com prontidão. O cumprimento da grande comissão exige oração, recursos e disposição para ir. E aqui na nossa conclusão, a missão entre os gentios começa com oração, jejum e sensibilidade à voz do Espírito Santo. A igreja de Antioquia mostra que Deus fala, chama, separa e envia, e que a igreja responde, intercede e sustenta. A palavra de Deus é poderosa para transformar todo pecador em uma pessoa regenerada, alcançada pela graça. Hoje, o Espírito continua chamando a sua igreja para alcançar as nações. Estamos dispostos a ouvir, obedecer e participar da missão que ainda está em andamento?